Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E essa palavra não é só fruto de estudo, não é só fruto de leitura, mas também tem muito da minha experiência de oração. E você pode dizer qualquer coisa a meu respeito. Pode até não gostar de mim, você pode dizer que minha roupa não está muito bonita hoje, mas eu sou um homem de oração. Isso aí ninguém pode negar. Eu quero compartilhar com você que eu nunca vi em livro nenhum, por isso que eu falo que é da minha experiência. E eu espero que abençoe sua vida também. Amém. Você já achou aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O texto, só o versículo 7, João 15, 7, diz assim a palavra do Senhor. Se permanecerem em mim, Jesus falando, né? Para os seus discípulos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Amém? Você pode ler junto comigo? Vamos ler todos juntos esse texto? Ainda que tenha versões diferentes, mas dá para a gente ler juntos. Vamos lá. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos e é uma noite de oração, uma noite de clamor. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais a orar. É interessante observarmos isso. Os teus discípulos nunca pediram que o Senhor os ensinasse a pregar, por exemplo, a que fizesse milagres, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E nessa noite não é diferente, assim como teus discípulos do passado, nós, teus discípulos de hoje, clamamos que através dessa mensagem o Senhor nos ensine a orar, Senhor, nos ensine a falar com o Pai, e que as nossas orações possam produzir frutos, como esse texto nos mostra, que assim é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que caia toda barreira, que caia toda resistência, e que a Tua palavra seja pregada e compreendida com total liberdade. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Olhando para esse texto, que todos nós conhecemos, e muitos outros textos da palavra de Deus, que nos mostram respostas extraordinárias de oração, nos dão promessas extraordinárias de oração. Esse texto, por exemplo, diz que se nós pedirmos ao Pai, tudo aquilo que nós pedimos, nós iríamos receber. Olha que promessa maravilhosa, olha só que bênção que está liberada sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver nessa terra de forma agradável a Deus. Mas se nós temos promessas tão grandes como essa descritas aqui, será que nós estamos vivendo isso que nós estamos lendo? Pergunto a você, você vive hoje tudo aquilo que você pede, você tem recebido do Senhor? Obrigado pela sinceridade. Eu também não estou aqui, se Deus falou comigo a começar de mim, eu também não tenho vivido essas promessas todas em toda a sua amplitude, em toda a sua plenitude. E então nos leva a uma reflexão: se a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é verdade? Nós cremos que a palavra de Deus é uma verdade absoluta, não é? Porque hoje em dia tem tantos relativismos sendo pregados, aí nada é absoluto nos dias de hoje, tudo é relativo, mas eu ainda creio que a palavra de Deus ela é a verdade, ela não é relativa, ela é a verdade, ela é absoluta para a minha vida, para a sua vida, amém? Então se a palavra de Deus é verdade, eu preciso fazer uma análise em quem então? Em mim, na minha vida, nas minhas orações, em como eu estou orando, como eu estou me comportando, para que eu veja essas promessas de Deus cumpridas em mim. E aqui eu queria falar de 3 conflitos de oração. 3 situações que às vezes nós nos perdemos e nos impede de ter respostas de oração nas nossas vidas. O primeiro conflito de oração, por isso que eu coloquei discernimento, a gente precisa discernir isso, a gente precisa perceber isso. O primeiro conflito, o primeiro discernimento que nós precisamos ter é entender que tem coisas, irmãos,
que podem ser mudadas. E tem coisas que não serão mudadas. Amém? Você entende isso? Amém. Se eu ficar orando por alguma coisa que não vai ser mudada, eu vou ter resposta? Não. Obrigado. Não teremos resposta. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, porque a gente pensa que Deus é todo poderoso, Ele pode mudar todas as coisas. Deus não vai mudar todas as coisas, filho. Por exemplo, Mateus capítulo 24, você conhece a Bíblia, sabe que ali está o sermão profético de Jesus. Não foi nenhum ser humano, mas foi o próprio Senhor Jesus que profetizou. Nos últimos dias, o amor se esfriaria de muitos ou de quase todos, dependendo da versão que você usar, por causa da multiplicação da iniquidade. Se eu orar para Deus avivar o amor em todo mundo, Deus vai avivar? Ele não profetizou que o amor ia esfriar? Sim. E a palavra de Deus não é a verdade? Sim. Adianta eu orar? Não. Eu posso orar para que Deus avive o amor em mim. Eu posso orar para que Deus mantenha o amor aquecido na minha igreja. Mas o mundo inteiro? Na igreja inteira? Não. Jesus disse assim, que nos últimos dias, aí ele usou o apóstolo Paulo, virão dias trabalhosos, e que seguirão doutrinas de demônios, apostatarão da fé. Aí o próprio Senhor Jesus disse que quando ele voltasse, quando o Filho do Homem voltasse, porventura acharia fé na terra. Nós estamos nos últimos dias, queridos, e temos visto um enfraquecimento no meio da fé do povo de Deus, porque onde tem fé é onde? É aqui, no povo de Deus. Adianta eu orar para que não haja apostasia? Jesus não profetizou? Sim. Nós não estamos nos últimos dias? Sim. A minha oração vai anular a palavra de Jesus? Não. Às vezes eu vejo alguns irmãos orando, e perdoe a minha sinceridade, né? Às vezes eu falo até amém, por respeito, né? Mas eu sei que Deus não vai atender. Ah, Senhor, salva o mundo inteiro. O sangue de Jesus, ele é poderoso para salvar o mundo inteiro. O sacrifício dele é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas Jesus disse que a porta larga é que leva para o caminho da perdição. E muitos estão indo por ela. A porta estreita que leva para a salvação, são poucos que entram por ela. Adianta eu orar, Senhor, salva o mundo inteiro? Jesus vai salvar o mundo inteiro? Não. Obrigado pela sua resposta. Não vai salvar, meu irmão. Não é porque o sacrifício dele seja insuficiente, não é porque ele não queira, mas ele sabe que nem todos vão aceitar a salvação. Eu preciso entender e discernir isso, queridos. Porque se eu não discernir isso, eu vou estar falando com Deus, e não vou ter resposta, e vou achar que Deus não está me ouvindo. Vou achar que Deus está ignorando minhas orações, quando na realidade sou eu que estou pedindo algo que já está determinado que não vai mudar. Eu preciso entender isso nas minhas orações. Eu já usei exemplos de Jesus, mas deixa eu usar exemplos de homens como eu e você. 2 Samuel capítulo 12, quando Davi perde o filho lá que teve com Batseba dentro do pecado. Davi, ele estava jejuando, ele estava chorando, ele estava prostrado. Quando ele ouve que o menino morreu, o que ele faz? Obrigado, Jota. Olha os irmãos da escola bíblica aí brotando. Olha os irmãos da escola bíblica aí brotando. Nosso trabalho não está sendo em vão, é isso aí. Ele se levanta, ele vai tomar um banho, ele troca de roupa, ele se unge, ele se alimenta. E não só isso, ele ainda vai falar com Batseba, ainda vai consolar Batseba pela perda do menino. Davi entendeu, querido, que naquela situação não tinha mais o que fazer, o menino morreu. E não vem aqui dizer para mim, não, pastor, mas Deus pode ressuscitar. Meu irmão, Deus pode ressuscitar qualquer pessoa. Mas, ainda que ele ressuscite uma pessoa hoje, essa pessoa vai viver eternamente? Não, uma hora ela vai morrer. Lázaro está vivo até hoje. Se a gente for lá em Betânia hoje, vai estar lá a casa de Lázaro lá servindo comida para os outros? Não. Não tem situações que pessoas nossas, queridas, que morrem, e Jesus pode ressuscitar? Pode. Mas a grande maioria morreu, meu irmão. Morreu. Morreu, a gente enterra.
e segue a vida. Adianta eu ficar investindo o meu tempo de oração naquilo que Deus já determinou que não vai fazer? Adianta, querido? Moisés certa vez falou para o povo de Israel: vamos atravessar lá o Rio Jordão, vamos conquistar a terra prometida. Aí, você conhece a história, 10 disseram: não, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. O coração do povo se entristeceu, perdeu a fé. Moisés falou: tá bom, não vamos mais. Aí o coração do povo, de alguns lá: não, agora nós vamos. Estou dizendo para não ir. Deus já falou para não ir. Não, mas agora a gente vai. Ó, eu e a arca vamos ficar aqui. Vocês querem ir? Vamos dar sorte de vocês. Deus já tinha falado que não iria, querido. E eles quiseram insistir naquilo que Deus falou não. Deu certo? Não, eles foram lá tentar invadir a terra prometida, apanharam lá, alguns morreram. Então isso é uma coisa que eu preciso ter discernimento, querido. Tem coisas que não podem ser mudadas. Não é que Deus não tenha poder de mudar, mas Ele não vai mudar. E eu preciso, duas coisas: lidar com isso de uma forma saudável e sábia. Perdemos pessoas queridas. Como é que eu vou lidar com isso de forma saudável? Não adianta eu ficar revoltado com Deus porque pessoas se foram. Não adianta eu ficar revoltado com Deus porque algumas coisas estão mudando. Eu tenho que lidar com isso de forma saudável, com sabedoria, para que eu possa viver de uma forma agradável ao Senhor e ter as minhas respostas de oração. E aí eu vou pegar emprestado aqui a palavra do pastor Pablo, que tem pregado para nós às quartas-feiras. Graças a Deus que tem coisas que Deus muda. E aí nessas coisas, tem coisas que não mudam e tem coisas que Deus muda. Nessas coisas que Deus muda, nós podemos clamar e investir todo o nosso tempo de oração com a esperança de que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode dar vida, Ele pode parar as tempestades, Ele pode trazer provisão, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode abençoar. Nessas situações, como o pastor Pablo tem pregado, temos lá Mateus 7 que diz: pede e você vai receber, busca e você vai encontrar, bate na porta e a porta vai se abrir. Então eu preciso ter esse discernimento para parar de orar para aquilo que Deus já disse que não vai fazer, para parar de insistir naquilo que eu sei que não vai acontecer e orar nas coisas que Deus está falando. Eu quero abençoar, eu quero prosperar, a minha mão está estendida aqui. Eu preciso discernir isso, meu irmão, senão eu não tenho resposta. E aí parece que o texto bíblico está errado quando não está. Deixa eu caminhar, senão eu não vou ter tempo de falar de outras coisas. A segunda coisa que nós precisamos aprender, e muitas vezes nós erramos nisso também, é que a gente quer orar na hora que é para agir. E a gente quer agir na hora que é para orar. Vocês sabem da história, Êxodo capítulo 14, Israel está para atravessar o Mar Vermelho, desculpa. E ali naquela situação, Faraó atrás, com exército, com carros, com cavaleiros, e o povo diante do mar. E naquela confusão, o povo murmurando de Moisés: Moisés não tinha sepulcro para que nós fôssemos enterrados no Egito, você me trouxe aqui para morrer aqui nesse lugar. Era melhor termos ficado no Egito do que ficar aqui. E naquela situação conflituosa, Moisés vai orar a Deus. Deus dá a célebre resposta para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Não é hora de orar, Moisés. É hora de agir. Mande o povo de Israel que marche. E você levante suas mãos sobre o mar e abençoa. Não era a hora de oração, meu irmão, era a hora de ação. E segundo a tradição dos judeus, aí, isso não está na Bíblia, mas segundo a tradição dos judeus, o mar só se abriu a hora que os irmãos lá começaram a botar o pé na água. Enquanto ficou todo mundo na praia, olhando, observando, orando, o mar continuou quietinho lá no lugar dele.
Mas a hora que eles colocaram o pé nas águas e Moisés estendeu a mão, aquilo que aos olhos humanos era impossível aconteceu, um milagre aconteceu, o mar se abriu e a palavra de Deus diz que todos passaram com seus pés enxutos. Então nessa noite, noite de oração, eu quero te perguntar, meu irmão, será que tem coisas que nós estamos orando e Deus está falando, para de orar, já é hora de agir? Tem coisas que tem que agir, meu irmão. Às vezes nós queremos ser muito espirituais. Tem horas que tem que agir. Tem horas que tem que colocar o pé. Tem horas que tem que fazer alguma coisa. Então, e ali no caso, Deus falou para Moisés, Moisés, manda o povo marchar. Moisés, estende a mão. O que é que nós estamos, queridos, nos dias de hoje, ouvindo Deus falar conosco, e a gente está usando uma desculpa espiritual, entre aspas, dizendo, não, eu estou orando. A gente está usando isso como desculpa para não tomar a atitude que a gente sabe que precisa tomar. Às vezes a gente se esconde atrás da palavra estou orando, da expressão estou orando, para não fazer aquilo que Deus está nos pedindo. E Deus está falando para nós, está na hora de parar em certas situações, está na hora de você tirar a expressão estou orando, para colocar a expressão estou agindo, estou fazendo, estou me dedicando, estou botando o pé, estou levantando a mão, estou crendo, estou me levantando. Amém. Nós temos estudado sobre os milagres de Jesus, querido. E a maioria das pessoas que receberam milagres tiveram, a maioria teve, que ir até o encontro de Jesus. Não foi só uma ação de oração, mas foi uma ação de atitude, de ir ao local do milagre, de às vezes empurrar algumas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, certamente ela empurrou alguém para chegar perto de Jesus. Então o que Deus está falando conosco nessa noite? Que a gente precisa, querido, parar de orar e agir. Nós vemos uma segunda pessoa, Agar, a escrava egípcia lá de Abraão e Sara. O texto vai nos dizer, lá em Gênesis capítulo 21, que Deus direciona Abraão a despedir Agar e Ismael da sua casa. E o texto nos diz que ela sai errante para o deserto. Ou seja, ela começou a tomar atitudes sem direção nenhuma. Ela não orou. E ela foi para o deserto, e chegando no deserto acabou a provisão, acabou a água, ela ficou ali desesperada até a morte. Colocou o menino mais à frente e falou, eu não quero nem ver o menino morrer, então vou ficar com ele distante, vou ficar daqui, vamos morrer nós dois, um longe do outro. Até que o anjo de Deus, e ali é uma figura da presença do próprio Jesus Cristo, o anjo de Deus, o Senhor Jesus, se manifestando ali no Antigo Testamento, ele vai e fala para Agar, Agar, desperta, Agar, porque eu ouvi a oração do menino. Ao invés de Agar orar, ela foi tomando atitude sem orar. Mas ainda bem que Deus levantou Ismael para levantar um clamor. E Deus ouviu o clamor do menino e trouxe restauração, trouxe saída para aquela situação que era de morte. Oh, meu irmão, talvez hoje você esteja agindo, fazendo tudo do seu jeito, sem buscar a direção de Deus, e se encontrou num deserto, sem água, sem comida, sem esperança, sem direção. E a palavra de Deus está te alcançando nessa noite, dizendo, levanta um clamor no meio do teu deserto, levanta um clamor antes de tomar atitudes precipitadas, levanta um clamor porque tem um Deus que ouve as tuas orações, que responde, que socorre, que age e abençoa aqueles que o buscam. Amém. Então nessa noite, meu irmão, é noite de oração. Nessa noite é noite de clamar a Deus e buscar a sua voz, a sua direção para as nossas vidas. Porque Deus ainda tem uma saída. Eu posso estar no deserto, eu posso estar sem água, eu posso estar sem nada, mas se eu tiver Deus, Deus ainda tem uma saída. E o texto diz que o anjo falou, eu ouvi a oração do menino, olha ali, tem um poço ali que ela não estava vendo, ela teve provisão de água, encheu o ódio que ela estava levando e seguiu o caminho dela. O texto diz que Deus ainda abençoou Ismael, prosperou a vida dele. Então, meu irmão, tem horas que tem que agir.
E tem horas que tem que orar. Eu queria olhar para um texto, 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu não vou ler não, vou só citar. Se quiser abrir para conferir, tudo bem. Mas 1 Samuel, capítulo 30, nos mostra que Davi e seus homens, seus valentes, estavam voltando de uma batalha para a terra deles, Ziclag. E quando chegou lá, os inimigos tinham dado contra a cidade, destruído tudo, levado toda a riqueza, as famílias cativas. E naquele momento de desespero, naquele momento de angústia de todos eles, o versículo 6 vai nos dizer: Davi se reanimou no Senhor. Amém. Ele tomou uma atitude diante daquela situação. Ele se reanimou no Senhor, ele se levantou. Ele não deixou que aquela situação prevalecesse sobre ele, ou determinasse a vida, ou as reações dele. Mas ele, em primeiro lugar, se reanimou no Senhor. Depois de se reanimar no Senhor, ele falou com o sacerdote que o acompanhava: vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor. E qual foi a oração de Davi? Senhor, vou atrás dele, vou resgatar a minha família. E Deus respondeu dizendo: vai, Davi, porque você vai resgatar a sua família e nada vai se perder. Davi então se levanta. Ele não fica perguntando: vou orar mais um pouco. Deus já não falou? Deus já falou, meu irmão. Vai orar mais o quê? Davi, nesse texto, é um exemplo de pessoa que tomou a atitude certa, na hora certa, e orou na hora certa. Que nós possamos, queridos, aprender com o homem segundo o coração de Deus. Diante das situações que chegam até nós, vamos orar na hora certa, meu irmão. E vamos agir na hora certa. Tem hora que é a hora de parar de clamar, que é a hora de parar de orar, e é a hora de se levantar e agir. Foi o que Davi fez. Ele orou, Deus respondeu, chamou os homens: vamos lá, gente, se levanta aí, nós vamos atrás e buscar aquilo que é nosso. E teve ainda que pelejar, que guerrear, mas ele conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Amém, meu irmão? Amém. Uma terceira coisa que eu queria rapidamente compartilhar com você é que tem situações em nossa vida que a gente fica orando, e parece que Deus não responde, porque Deus também espera de nós, vamos dizer assim, uma atitude, uma espontaneidade. Lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus, embora um pouco deturpada pelo pecado, mas restaurada pelo poder do Espírito Santo. Nós temos a imagem de Deus, e Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus inteligente, Deus é um Deus que inventivo, Ele inventa coisas, Ele cria coisas. E Ele espera ver também essa imagem em nós. É lógico que Ele não espera que você tome atitudes loucas, mas uma atitude dentro daquilo que você já conhece da Bíblia, daquilo que você já conhece da palavra, da fé que você tem. Ele espera algumas iniciativas nossas. E isso é uma coisa que eu nunca vi em livro de oração, querido. A gente sempre ora e fala que Deus, a gente vai orar e Deus vai responder. Mas nem sempre é assim, querido. Você que já tem uma caminhada de fé sabe que nem sempre você orou, por mais que houvesse sinceridade e fé no seu coração, e veio uma resposta. E aí eu pensando sobre isso, a vida de fé, meu irmão, não é um GPS. No GPS a gente já tem a cidade do Rio de Janeiro toda mapeada, então a gente sabe o nome da rua, sabe onde entra, sabe onde sai, tem a foto do satélite. A vida de fé está mais para desbravar um campo que ninguém nunca andou. É difícil ter um GPS ali para você dizer: não, agora vira para a esquerda, agora vira para a direita, agora faz isso. Nem sempre é assim, querido. Muitas vezes Deus vai esperar que você tome uma atitude, muitas vezes Deus vai deixar que você siga uma direção segundo aquilo que você aprende de Deus. E isso mexeu muito comigo, querido, porque a gente sempre entende que a gente vai orar e Deus vai sempre dizer para você: faça isso, faça aquilo, siga por esse caminho, siga por aquele. Olha para esse irmão aí, olha para ele. Vê se ele parece um robô. Nem o robô faz isso, que às vezes a máquina dá um tilt lá, né? Nem o robô faz tudo aquilo que a gente manda, querido. Nós não somos robôs. Nós temos as nossas espontaneidades, nós temos as nossas debilidades, fraquezas. E Deus usa isso também.
Eu queria olhar para exemplo da palavra de Deus, que a gente pensasse sobre isso. Gênesis capítulo 8 mostra Noé na arca, por exemplo. Noé começou a ver que a chuva tinha acabado, as águas estavam baixando. Mas como saber se as águas tinham baixado totalmente ou não? A Bíblia não diz que Deus virou para Noé e falou: Noé, agora você pega um corvo, Noé, abre a janela e solta. Depois você pega uma pombinha e solta. Não diz que Deus falou isso com ele, foi algo dele. Foi uma coisa que ele pensou, segundo o instinto dele, segundo a intuição dele, segundo aquilo que ele conhecia. Ele tomou uma atitude naquela situação, segundo o que ele conhecia, segundo a fé que ele tinha. Eu tenho fé que eu vou soltar essa pombinha aqui, se tiver alguma coisa ela vai trazer. Eu não sei o que motivou ele, mas ele não ficou só esperando alguma coisa de Deus, mas ele fez algo segundo aquilo que ele pensava. Pensando sobre isso, eu olhei para a vida de Gideão, lembrei de Gideão. Se nós olharmos para a vida de Gideão, é algo ainda mais impressionante, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus foi falando com Gideão todas as coisas. Não, agora você vai pegar um novilho que está lá, cevado, você vai pegar a madeira do poste, vai fazer um altar, vai adorar. Não, agora você vai juntar 30 mil pessoas, dessas 30 mil você vai tirar 300, vai tirar 300 com eles bebendo água lá. Tudo foi Deus dizendo para ele. Mas quando chegou na hora da batalha, você não vê um texto lá dizendo, e Deus disse para Gideão, pega um jarro de barro, bota uma tocha, pega uma trombeta. Isso foi ele que fez. Foi uma inspiração dele. Foi uma decisão dele. Direcionado pela fé? Claro que sim. Mas foi algo dele, querido. Então, às vezes, a gente quer ficar paralisado, achando que Deus vai nos direcionar dizendo sim e não em todas as coisas. Você não é robô, meu irmão. Esse não é o objetivo da oração. E aqui eu queria usar um outro texto. 1 Samuel 17 nos conta a história de Davi. Você conhece Davi, o gigante. Eu estava relendo esse texto, já li diversas vezes, mas estava relendo o texto. Se você for reler o texto, você vai ver lá que em nenhum momento Davi chegou lá, eu vou enfrentar o gigante. Não foi isso que aconteceu. Ele chegou lá e perguntou, o quê? O que está acontecendo? Quem é esse que está afrontando o exército de Deus vivo? Aí foram e disseram, não, esse é o Golias. Quem vencer ele vai receber as bênçãos lá do rei e tal, não sei o quê. Aí depois o texto vai dizer que alguém ouvindo Davi perguntando sobre quem era Golias, foram lá e falaram com Saul. E aí que chamaram Davi, estou dizendo, não foi que se ofereceu, não vou lá guerrear, eu vou isso, eu vou aquilo. Alguém ouviu e chamaram Davi. E Davi, diante daquela situação que foi proposta a ele, foi colocada diante dele, sem ele buscar, sem ele fazer nada, ele agiu, querido, segundo a fé que ele tinha. Ele agiu na consciência de que a unção de Deus estava sobre ele. Não tem um texto dizendo, Deus falou com Davi, enfrenta o gigante que eu sou contigo. Não. Ele agiu segundo aquilo que ele cria. Ele agiu segundo aquilo que ele estava sendo abençoado ali naqueles dias de unção. E às vezes que acontece isso nas nossas vidas. Deus permite certas situações e ele pergunta para nós, e agora? Você vai fazer o quê? Com a unção que você tem, batizado com o Espírito Santo, com o poder, cheio do Espírito Santo igual você é, frequentando os cultos de oração igual você frequenta, conhecendo a Bíblia, já tendo lido a Bíblia tantas vezes quantas você leu, tendo ouvido tantos sermões quanto você já ouviu, com a fé que você tem, o que é que você vai fazer diante dessa situação? Vai tomar uma atitude de fé e vai enfrentar o gigante? Vai abrir uma janela e vai lançar um pombo, vai lançar um corvo? Vai juntar aí 300 e vai pegar um jarro, vai quebrar um jarro, vai montar uma estratégia para vencer? Ou a gente vai ficar sentado, esperando que Deus diga tudo, querido? Posso ser sincero com você? Se a gente ficar sentado esperando que Deus diga tudo, a gente pode ficar sentado por muito tempo, talvez para sempre. Sem resposta, isso mesmo.
Vamos para o Evangelho. Mateus capítulo 4, o texto que a gente conhece da tempestade no meio do mar da Galileia. Você conhece a história, estava lá o vento, o mar revolto, a água entrando no barco, Jesus se levanta, acalma o mar, acalma o vento, acalma o mar, acalma tudo, como diz o texto. E depois disso tudo aconteceu, o que ele faz? Cadê os irmãos da escola bíblica aí? Vamos deixar na mão. Não, meu irmão, estava dormindo e ele foi acordado. Ele vira para os discípulos e fala o que é para eles? Porque vocês são medrosos. Não têm fé? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Com aquilo que vocês já conhecem de mim, aquilo que vocês já viram em mim, eu esperava uma reação diferente de vocês. Não precisava Jesus falar para eles, vamos orar, repreende o mar. Não, naquilo que eles já tinham visto e aprendido com Jesus, eles esperavam uma reação diferente. E Jesus ainda faz uma pergunta: vocês não têm fé? Preste bem atenção, Jesus não diz que eles não tinham fé, ele está dizendo, vocês têm fé, mas se vocês têm fé, por que não fizeram alguma coisa? Por que não tomou uma atitude? Por que não enfrentou isso aí de outra forma? Então perceba que Jesus ali não falou com eles o que tinha que fazer, o que não era para fazer, mas esperava que eles tivessem uma outra reação. Será que Jesus está esperando de nós, querido? A gente quer às vezes ficar escondido atrás das orações e Deus está falando, toma atitude, faça alguma coisa, abra uma janela, monte uma estratégia, monte alguma coisa que você creia que Deus possa fazer. Se a sua fé, como foi Gideão, é só colocar um pedaço de algodão para que chovesse nele, ele ficasse molhado, a parte seca, se essa é a fé que você tem, meu irmão, use essa fé do jeito que você tem. Mas faça alguma coisa. Busque aquilo que Deus tem para você. Busque ter uma atitude conforme a vontade de Deus. Porque a gente vê isso em diversos textos. Eu peguei alguns. Mas diversos textos da Bíblia, utilizando um do Evangelho, Caná da Galileia, quem foi que falou com Maria? Maria, vai lá, fala com Jesus, porque está na hora de fazer um milagre aqui. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela foi lá e apresentou o problema a ele, e o resto foi com ele. Então nessa noite, meu irmão, todos nós temos questões a orar. Mas será que eu estou orando por coisas que Deus já disse não? Será que eu estou orando por coisas e perdendo meu tempo naquilo que Deus não vai fazer? E estou deixando de orar pelas coisas que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida? Será que eu estou tomando uma atitude na hora que é para orar? Ou será que eu estou orando demais e não tomando atitude nenhuma? São situações que a gente precisa aprender para ter resposta de oração. E em terceiro lugar, será que não está na hora de eu usar a minha fé, o meu conhecimento de Deus, da sua palavra, as experiências que eu já tenho, para enfrentar os desafios que estão à minha porta? Precisamos, querido, fazer isso. E tomar essa atitude naquilo que Deus já falou conosco, naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente tem uma direção. Com a convicção de que Deus vai nos abençoar, assim como abençoou Noé, abençoou Gideão na estratégia que ele traçou. Deus pode abençoar também as nossas vidas, nas estratégias que a gente traça, segundo a direção, segundo a palavra, segundo a fé que nós temos nele. Para terminar, meu irmão, diga para o seu irmão, Deus quer responder as suas orações. Deus quer agir através das suas orações e abençoar muitas pessoas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com a sua melhor? Fique de pé. Eu quero orar por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos.
E em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes a gente confunde essas coisas e se abate, desanima até de orar, achando que o Senhor não responde, achando, até damos ouvidos de algumas pessoas que querem dizer, Deus não responde sua oração porque você está em pecado, porque você está errado, porque você está isso, porque você está aquilo. Quando não é nada disso, Pai. E eu quero te agradecer pela tua grande misericórdia conosco, porque o Senhor sempre nos ajuda, o Senhor sempre nos traz um esclarecimento, o Senhor sempre nos traz um ensinamento que nos leva a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então nessa hora, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdoa as nossas faltas, perdoa a nossa falta de entendimento, perdoa, Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Aquilo que nós pedimos, Pai, que a gente faz até sem pensar, sem raciocinar, nos ajuda a entender, Pai, que a oração é um momento espiritual. Não é para a gente sair falando qualquer coisa, porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse, não muito falar, mas é um coração aberto, um coração contrito, é um desejo pela Tua presença, é uma sinceridade de coração, como diz a Tua palavra, em Te buscar, em buscar na direção, em buscar na Tua vontade. Então nos ajuda, Pai, e nos ensina a orar como convém. Nos ensina a orar, Senhor querido, para que nós possamos ver respostas extraordinárias de Deus. Que o Senhor nos dê esse discernimento nessa noite, Pai. Aquilo que eu não falei, que o Senhor aplique essa palavra no coração do meu irmão, naquilo que ele precisa deixar de orar, naquilo que ele precisa voltar a orar, naquilo que ele precisa parar de orar e ter alguma atitude, naquilo que ele precisa ter alguma atitude, ao invés de ficar, aquilo que ele precisa orar, ao invés de ficar tomando atitude, batendo cabeça, parando em desertos, perdendo tudo que tem. Nos ajuda, Pai, e nos ajuda, Senhor. Como eu falei aqui, às vezes, a ter atitudes segundo aquilo que o Senhor falou. Quantas vezes, Pai, e aqui eu falo da minha experiência de oração, quantas vezes o meu lado humano dizia, Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes falei isso? Mas o meu lado espiritual me lembrava, você não faz parte da intercessão? Qual o versículo que vocês citam todo final de reunião? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. Como falar para Deus que eu não aguento mais, se eu sei que tudo posso naquele que me fortalece? Então essa é uma oração, meu irmão, que eu não preciso esperar Deus dizer sim nem não. O que eu preciso é tomar uma atitude crendo naquilo que eu já sei, crendo naquilo que já está determinado, naquilo que está escrito, e agir, prosseguir, avançar. É noite, Pai, da gente seguir em oração, para que nós possamos ver respostas extraordinárias de Deus em nossas vidas. Nós possamos ver a Tua palavra se cumprindo em nós. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda em oração, de olhos fechados, qual milagre que você precisa hoje, meu irmão? Aquilo que você sabe que é de Deus para a sua vida. Eu quero pedir para o pastor Pablo para nos ajudar em oração, nos dirigir em oração nessa hora. Vamos orar, queridos, mas entendendo aquilo que você falou, você aprendeu. É para deixar de orar por isso? Então não vamos orar por isso. Vamos orar pelos milagres que Deus quer fazer. Glória a Deus. Porque Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer responder orações, Ele quer fazer maravilhas. Amém. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Por aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, ó Pai. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, os nossos corações, Pai, para que o Senhor passe em revista, Pai, e venha, Senhor, dar aquilo que está retido, Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Convence, Pai, nossos corações, Pai, convence o nosso espírito, Pai,
através do Teu Espírito Santo, acerca daquilo que ainda há de ser persistido em oração, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos sonde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor trabalhe em nossas vidas para que nós possamos, dia após dia, Pai, estar com os ouvidos abertos para ouvir o clamor do Teu Espírito Santo, nos impulsionando a respeito daquilo que nós devemos orar, Pai. Queremos também, Senhor, colocar nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor trabalhe em nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, saber qual é a hora que nós devemos de parar de orar e partirmos, Senhor, para a oração, Pai. Não, para a oração não, Senhor, para a ação, Pai. Que nós possamos, Pai, em determinado momento, Pai, nos erguermos do lugar onde nós estamos, Senhor, e partirmos, Pai, para a atitude, Pai. Que nós possamos, Pai, sair, Pai, daquele paradigma de ficarmos parados e possamos, Senhor, prosseguir debaixo da Tua palavra e debaixo daquilo que o Senhor tem ordenado, Pai. Deus, faz com que nós venhamos a ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, Pai, para sabermos a hora de andarmos e a hora de ficarmos parados, Senhor. Faz, Senhor, com que nós venhamos a ter, Deus, intrepidez e sabedoria, Pai, de darmos passos, Senhor, na direção daquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Porque, Deus, tudo foi colocado em oração, Pai. Tudo foi colocado diante de Ti, Pai. E para que nós venhamos a conquistar as Tuas bênçãos e as Tuas promessas, Senhor, cabe a nós, Pai, nos erguermos do lugar onde nós estamos, Senhor, e começarmos a caminhar, Pai. Nos fortalece na caminhada, Senhor. Nos fortalece no andar, Senhor. Nos fortalece no levantar, Pai. Porque, Deus, nós queremos cumprir a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E não queremos ir aonde o Senhor não está, Pai. E por conta disso nós te pedimos, Senhor, do Teu fortalecimento sobre as nossas vidas, Senhor. Fortalece nossos joelhos vacilantes, Pai. Fortalece, Pai, nossos braços que teimam, Pai, em dobrar, Senhor. E faz com que nós venhamos a caminhar debaixo da Tua unção e da Tua graça, Pai. Que nós possamos caminhar, que nós possamos, Senhor, ter ânimo, Pai. Que nós possamos ter da Tua alegria, que é a nossa força, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Tem que orar. Ore pelas nossas famílias, para a libertação, salvação das nossas famílias. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Pai, colocamos aqui, Senhor, neste momento, as famílias. Amém. De forma especial, cada família, cada pessoa que está representando, Pai. Também colocamos aquelas famílias, Senhor, que o meu coração está, que é na minha mente, cada mente aqui, cada família apresentada neste momento para o Senhor. Te colocamos, tendo a certeza que o Senhor já está recebendo. Obrigado pela Tua atenção, Pai. Obrigado pelo Teu carinho. Obrigado pela Tua disponibilidade. Obrigado porque os Seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Colocamos, Pai, cada família, cada pessoa que está aqui representando uma família. Também colocamos cada família aqui que estamos, essas pessoas que estão apresentando no Teu altar. Também de forma especial te pedimos pela família Picose, pela família Sanches, pela família Almond, pela família Russo, família Filomeno, família Aires, família Calazans, família Canelas e Valde. Pai, colocamos cada uma delas. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe cada família que nós estamos apresentando aqui como tua igreja, tendo a certeza que o Senhor já recebeu. Te agradecendo, porque temos a certeza do Teu milagre, da Tua presença, do Teu agir, do Teu amor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Senta um pouquinho. Deixa eu dar os avisos aqui rapidamente. Amanhã, terça-feira, o nosso culto Parte da Bênção, às 15 horas. Você que tem essa disponibilidade de horário, esteja conosco. Certamente Deus vai te abençoar. Próxima quarta-feira, o pastor Pablo
estará aqui ministrando a palavra de Deus às 19h30, dando continuidade à série de mensagens que ele já começou, falando sobre pedir, buscar, bater. Nessa quarta vai ser bater, né? Do irmão. Do irmão? Nessa quarta nós estaremos aqui buscando a presença de Deus, falando sobre o bater, insistir, persistir. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Deus vai responder o nosso clamor e a porta vai ser aberta. Diga amém. Amém. Próxima sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração de consagração às 7h30 da manhã. Você que também tem essa disponibilidade, esteja conosco, busque a face de Deus e certamente Deus vai agir, Deus vai honrar a sua fé, a sua disponibilidade. Próximo domingo, será um domingo especial, domingo 8h10h30, pastor Roberto ministrando a palavra de Deus. E no domingo à noite, o pastor João Paulo, ele também tem feito uma série de mensagens sobre buscar o Espírito Santo. Eu encorajo você também a estar junto conosco para sairmos daqui cheios da presença do Senhor. Amém? Mas faça o esforço de estar no domingo pela manhã. Nessa semana nosso pastor faz aniversário, pastor Roberto. Eu encorajo você a estarmos juntos aqui domingo de manhã para celebrarmos o aniversário dele, orarmos por ele. E certamente vai ser um domingo ricamente abençoado. Amém. Amém? Posso ouvir um amém aí? Dentro disso que nós temos falado, querido, sobre oração e ação, essa é uma hora que não adianta só a gente orar. Eu me lembro do texto do Salmo 126, que diz, né, quando o Senhor restaurou a sorte do Senhor, ficamos como quem sonha. Mas logo em seguida ele fala, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Graças a Deus. Então, se Deus restaurar a minha sorte, me deixar como quem sonha, Amém. mas eu não semear, o que vai acontecer, irmão? Às vezes a gente, nessa hora, a gente fala muito sobre oração, vou orar pela minha vida financeira. E essa é uma hora que você tem que orar mesmo, é uma das coisas que mais influencia as nossas vidas. Então precisamos orar pela nossa vida financeira. Amém. Mas existem atitudes que também precisam ser tomadas com relação a isso, para que a nossa vida financeira mude. E se eu não tomar atitudes, e uma dessas atitudes é você trazer o seu dízimo, é você trazer a sua oferta, é você mostrar a sua fidelidade, gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, mostrar a sua alegria em participar da obra de Deus, como o pastor Roberto tem sempre frisado para nós, que devemos dar e dar com alegria, como diz a Bíblia. Então essas são atitudes que não podem ser negligenciadas. Se eu só oro, mas não tomo certas atitudes, a minha vida financeira não muda. Se eu só oro, mas não semeio, não tem colheita, não tem como eu colher aquilo que eu não semeei. Então nessa noite, eu encorajo você a orar, mas vamos orar pela nossa vida financeira, para que Deus faça milagres, para que Deus abra portas, para que Deus proteja a nossa vida financeira, mas que nós possamos também tomar atitudes, que nós possamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas. Nossa irmã Genesi já está aí de pé, com os envelopes na mão. Você tem envelopes também na frente da sua cadeira, se você assim preferir. Se você quiser utilizar a máquina está lá atrás, o Pix está na tela. Você tem toda a liberdade para fazer da forma como você quiser. Independente de como você faça, vem aqui à frente. Pastor, eu passei no Pix. Posso ir à frente, apertar a sua mão e receber a bênção? Claro que pode, bebê. Vem aqui à frente. Eu preciso trazer envelope para mostrar que eu não preciso trazer envelope não, eu acredito que você fez o Pix. E vou te abençoar, amém? Para você que está pronto, vem aqui à frente, por favor, quero receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Diaconisa Elaine, vem cá orar pelas ofertas.
Senhor, é muito bom, Senhor, estar aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, por essas ofertas, pelos dízimos entregues na tua casa. Senhor, obrigada, Senhor, por aqueles que deram hoje. Obrigado por aqueles que também não conseguiram compartilhar na tua casa com dízimos e ofertas. Continua, Senhor, na vida de cada um, sustentando. Continua, Senhor, alimentando. Continua provendo na vida de cada um, porque nós somos todos seus filhos, Senhor. Hoje muitos não têm para dar, mas com certeza que amanhã o Senhor vai prover e será um dia de graça, de misericórdia, de bênção. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dízimo, pelas ofertas da Tua casa. Com certeza, Senhor, isso aqui, Senhor, será muito bem empregado aqui na Sua casa, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela vida do Gabriel, pela vida da Neide, Alceni, Enzo, Ingrid, Aldemir e família Picossi. Senhor, toma essas famílias nas tuas mãos, toma cada nome aqui de cura, Senhor, de salvação, que o Senhor possa entrar, Senhor, com a tua mão poderosa, sua mão estendida, a família de cada um aqui, Senhor, como já foi orado, e esses nomes, Senhor, o Senhor possa alcançar, Senhor, trazer a salvação, Senhor, de cura e libertação, Pai. Pai, entregamos tudo na tua mão, porque confiamos no Senhor. Somos teus filhos, Senhor. Somos teus filhos, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Louvado seja o teu nome. E eu creio, Senhor, que as nossas orações estão sendo acolhidas por ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que cada oração aqui, colocada aqui neste lugar, cada nome, cada família, o Senhor já está lendo, o Senhor já está provendo segundo a tua vontade, Senhor. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Coloque de pé, você que já ofertou, você que já deu seu dízimo. Coloque de pé. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Você crê, meu irmão? Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Você acabou de cantar que você vai abençoar o seu irmão, você vai abençoar a sua irmã. Quero pedir a diaconisa Bianca fazer essa oração por nós, orar pelas nossas vidas, dirigir as nossas orações uns pelos outros nessa hora. Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor, hoje de manhã, soprou vida em cada um de nós, soprou vida dos nossos lares, soprou sobre os nossos familiares, soprou saúde, soprou prosperidade, soprou paz,
Senhor, porque estamos aqui somente e unicamente pela Tua graça, Senhor. Obrigada, Pai, pelo que foi ministrado, pelos louvores entoados, pela palavra que foi proferida, pelas ofertas, pelo dízimo, por tudo que houve aqui essa noite, ó Pai. Te pedimos que o Senhor olhe agora especialmente para quem está ao nosso lado, direito e esquerdo, Senhor. Abençoe em nome de Jesus esse irmão, essa irmã. Que o Senhor venha fortalecer, Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus continuar mantendo meu irmão e a minha irmã de pé, com saúde. Que ele possa, Senhor, que ela possa, que eles possam, Senhor, vivenciar o Teu milagre, a Tua cura. Que eles possam ser testemunhos, ó Pai, do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor. Que cada família aqui representada, ó Pai, seja alcançado. Que cada clamor aqui levantado seja ouvido. Que cada, Pai, necessidade aqui, Senhor, apresentada e colocada no Teu altar, seja ouvida. Que o Senhor responda com prosperidade, com amor, com paz, com cura, com união. Que o Senhor se faça presente em cada lar, no trabalho de cada um, nos projetos de cada um, nos sonhos de cada um, ó Pai. Que a Tua bênção repouse sobre cada vida aqui nessa noite. Que todos sejam alcançados e que saiamos daqui certos, convictos, confiantes que servimos a um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus que tem prazer em ouvir a nossa voz e prazer em manifestar sobre as nossas vidas o Seu poder, autoridade e graça. Muito obrigada, Pai, por tudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vou levar meus problemas Pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão, já está abençoado, meu irmão. Amém, já está Já abençoado. está abençoado você, sua família, já estão abençoados, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Feche os olhos. Amém. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui reunidos nessa noite. Nessa última oração, eu quero aproveitar e incluir o nosso pastor Roberto nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Essa semana que ele faz aniversário, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê a ele muita saúde, Amém. que o Senhor dê a ele muita graça, que a tua Amém. unção do teu Espírito continue sendo derramada sobre a vida dele a cada dia. Amém. Traz Glória a alegria, Pai, traz paz. Traz, Senhor, bênção sobre a vida dele, realiza seus sonhos, responde suas orações, ó Deus, e faz maravilhas, Pai, que venha trazer grande felicidade, que esse novo tempo que se inicia na vida dele seja um tempo muito bom, como ele fala tanto que Deus é bom, que nesse novo tempo ele possa desfrutar da bondade do Senhor, como Amém. diz Glória a Deus. no Salmo 27, na terra dos viventes, ó Pai. Que no nome de Jesus o Senhor o abençoe a vida, o casamento, a família, o ministério, que todas as áreas da vida do pastor Roberto sejam ricamente abençoadas e alcançadas pelo Senhor. Te damos graças pela vida dele, te damos graças pela vida do pastor João, te damos graças pela vida do pastor Pablo, Amém. te damos Glória a graças Deus. pela vida dos pastores desta igreja, Amém. te damos graças pela vida dos diáconos desta igreja, Amém. te damos graças pela vida de cada líder, de cada obreiro, de cada Amém. trabalhador, Glória a de cada membro. Te damos graças pelos funcionários desta igreja. Te damos graças, ó Pai, pelos dizimistas, ofertantes, aqueles que sustentam essa obra. Te damos graças, ó Pai, porque somos uma só família. Te damos graças porque somos o povo de Deus nessa terra, selado com o sangue de Jesus Cristo, mais do que vitorioso e Em nome de abençoado, Jesus. e sendo preparado para um dia e morar contigo, Pai. Graças Porque as a Deus. situações e circunstâncias do tempo presente não podem nos impedir de chegar na salvação que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, te
Te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por estarmos chegando em mais um final de ano, mais do que vitorioso em ti, porque o Senhor tem sido conosco e nos abençoado. Nessa hora que nós vamos para o nosso lar, para o nosso destino, leva-nos debaixo da tua bênção, continua cuidando de nós, continua ministrando sobre as nossas vidas, continua, Pai, respondendo nossas orações e fazendo maravilhas em nós, maravilhas por nós. Amém. E maravilhas através de nós. Glória a Deus. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe o povo de Rica. Deus.